Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias em Marcos capítulo 15, dando continuidade às pregações do Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 15, do verso 1 até o verso de número 15. Marcos 15, do verso 1 ao verso 15, assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Haviam chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar, irmãos, ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, ó Pai, mais um culto nós prestamos a Ti e mais um momento, ó Deus, nós temos a Tua palavra aberta diante de nós. Agora, ó Deus, mais uma vez com o propósito de ser exposta a Tua palavra. Ó Deus, neste momento, me ajuda, ó Senhor, na exposição da Tua palavra, na pregação da Tua palavra. Dá, meu Senhor, a graça que só pode vir de Ti para este dever. Capacita-me, Senhor, para falar a Tua verdade, para explicar, ó Deus, pregando brevemente a Tua Escritura. Ó Senhor, agrada-te de me usar, Pai, e de falar com o Teu povo. Faz isto, Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós acabamos de cantar no Salmo de número 54, quando nós encontramos o salmista falando que há homens maus que estavam em redor dele. Ele clama para que o Senhor escute suas palavras. Ele vai dizer: Contra mim, pois, se levantam insolentes homens vis, dar cabo querem da minha vida, perante si, pois, não tem Deus. O salmista, grandemente angustiado, porque haviam homens maus, insolentes, perversos, que não temiam a Deus, que estavam se levantando contra um homem de Deus. Nós olhamos, meus irmãos, para o texto que nós estamos diante de nós hoje, como nos últimos textos que nós estamos considerando aqui nas pregações do Evangelho de Marcos, nós temos encontrado exatamente este cenário. Homens maus, perversos, insolentes, querendo tirar a vida do ungido do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Homens que não temem a Deus. É isso que nós temos contemplado, irmãos, e de fato aqui nós temos cada vez mais percebido como os inimigos de Cristo têm se levantado mais descaradamente contra Ele. E veremos, irmãos, que
mais do que somente os sacerdotes, os fariseus, os escribas, os anciãos, nós veremos não somente os soldados romanos, não somente governadores romanos, mas até mesmo o povo, clamando e desejando que Cristo seja morto. Meus irmãos, que situação dramática esta. Que situação verdadeiramente triste, nós poderíamos dizer, ao contemplarmos a condição do homem a esta altura diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nas últimas exposições, meus irmãos, nós temos contemplado como o Senhor Jesus Cristo tem sido conduzido aqui nas últimas horas da sua vida. E nós vimos que ele foi entregue, não por qualquer pessoa, mas por alguém que junto a ele estava, um de seus apóstolos, Judas. Foi entregue, foi aprisionado, foi conduzido até o pátio, então, de Caifás, Anás, foi julgado por estes homens. Vimos ali que ele foi esbofeteado, vimos que ele foi esbofeteado, que ele foi cuspido, vimos que ele foi esmurrado, vimos que zombavam dele grandemente, coisas terríveis estavam fazendo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vimos também que, enquanto Cristo estava sofrendo, sendo esbofeteado, sofrendo as mais terríveis angústias nas mãos de homens maus, estava ali o seu apóstolo Pedro. Enquanto ele sofria, Pedro contemplava. Pessoas perguntavam sobre Pedro quem ele era, Pedro negava, negando o seu próprio Senhor. E então nós vimos como, enquanto Pedro está negando, então nós vimos o galo canta, Cristo olha para Pedro e Pedro fica triste, ele lamenta, ele se arrepende, ele chora amargamente, porque ele não foi fiel ao seu Senhor. Cristo, irmãos, ele sofre, e nós vimos, ele sofre porque era realmente necessário que tudo isto acontecesse. Então, meus irmãos, nós temos visto como aqueles homens têm levantado tribunais para julgar a Cristo. E Cristo já passou por Anás, Cristo já passou por Caifás, Cristo foi julgado noutra ocasião pelo Sinédrio, e aqui provavelmente um quarto julgamento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora sendo levado não mais a um tribunal religioso, mas agora sendo conduzido a um outro tipo de tribunal. Agora para um tribunal civil, para que possa ser julgado então por governadores romanos. E o texto nos diz, meus irmãos, no verso de número 1 do capítulo 15, logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Então notem, quando foi que eles julgaram a Cristo anteriormente? De madrugada. Num horário totalmente errado. E nesta ocasião, que se reúnem para julgar a Cristo, na casa de Caifás, o que acontece? Eles já decretam que ele está condenado à morte. Mas agora eles se reúnem pela manhã como que para fazer agora o processo legal da forma correta. Só que eles já haviam dado a sentença a Cristo. Era só um enfeite externo para aparentar que eles julgaram a Cristo retamente segundo todo o processo e lei romana. Segundo todo o processo da lei que era estabelecida para o julgamento de qualquer homem naqueles dias. Então aqui estão reunidos aqueles que, na madrugada, haviam condenado a Cristo. E como nós temos visto, irmãos, sacerdotes, anciãos, escribas, o sinédrio,
Homens que deveriam estar apegados às verdades do Senhor, às promessas do Evangelho, a Cristo prometido em todo o Antigo Testamento, mas aqui estão estes homens aglomerados, amotinados, juntos, para então condenar o Senhor Jesus Cristo. E então eles vão entregar Cristo a Pilatos. Por quê? Porque eles sabiam que eles não podem dar a sentença de morte a Cristo. Somente o governo civil poderia fazer isto. Somente aqueles que subjugavam aquele povo naqueles dias poderiam então tirar a vida de Cristo. Então eles apresentam Cristo a Pilatos naquela ocasião. Quem era Pilatos? Governador, levantado por Tibério, para então conduzir ali a região da Judéia. E eles então convocam Pilatos para que Pilatos possa julgar o caso. E eles querem, de alguma forma, incriminar Cristo. De todos os jeitos, nós veremos. Então, Cristo é levado aqui amarrado, irmãos, e é entregue a Pilatos. Qual a postura, então, de Pilatos a esta altura? Pilatos ele vai ter de julgar algo, mas é interessante, quando nós comparamos esta passagem de Marcos com o que acontece em Lucas, bem como o que encontramos em Mateus e também em João, está em todos os evangelhos este acontecimento, de modo bem mais detalhado em João, capítulo 18, pega parte do capítulo 19 também, nós percebemos que Pilatos ele não tem um apreço assim pelos judeus, ele não gostava dos homens do Sinédrio, não. Ele não gostava dos sacerdotes, ele não gostava desse povo. Tanto é que ele questiona eles. Ele vai interrogar eles, ele não vai ficar muito satisfeito e ele parece também insatisfeito em dar um veredito porque ele não queria também satisfazer a vontade daqueles líderes religiosos. Pilatos, meus irmãos, era também um homem mau. Nós sabemos isto quando nós olhamos, por exemplo, para o que diz Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13 vai dizer algo acerca de Pilatos. Veja o que ele vai dizer. Capítulo 13, verso 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Era um homem perverso, viu, irmãos? Não era gente bacana, gente boa, não. Este era Pilatos. E ele está ali, Cristo agora diante dele. Estes homens entregam o Redentor para que ele seja julgado. Vejam, meus irmãos, é impressionante isto, né? O Cristo, o Senhor, o grande juiz, sendo julgado por homens. Mas ele fica em silêncio aqui, a gente vai ver como é que acontece. Como os homens podem, na sua loucura, estar diante do Senhor da glória, o grande juiz, e imaginar que eles têm realmente autoridade para fazer o que fazem. Os líderes religiosos, sem o menor temor, entregando a Cristo e entregando na mão de um gentil ímpio. Pilatos, então, irmãos, tem que interrogar, e o texto vai nos dizer, Pilatos o interrogou, és tu o rei dos judeus? Então ele vai perguntar, ele está preocupado com essa ideia de Cristo ser rei, porque, obviamente, tinha implicações não somente religiosas, mas sobretudo civis. Alguém se dizer rei, mas espera aí, quem é rei? Negativo. Nós temos um rei. Seria um tipo de manifestação de Cristo contra o governo civil. Um tipo de manifestação contra Roma. E ele, como um governador, Pilatos, não poderia de forma alguma deixar isto passar assim tão fácil. Mas ele também escutou acerca disto. Do que os homens falavam acerca do que Cristo supostamente falara também. E ele pergunta, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu o dizes. Não, quem está dizendo é você isso.
Eu não estou afirmando absolutamente nada. Então notem que Cristo, ele não vai dizer, sim, a esta altura, né? Eu sou o rei. Ele poderia dizer, irmãos, e ele é rei. Mas ele diz, é você quem está falando isso. Né? Em outra ocasião ele perguntar, quem disse esse tipo de coisa a você, que eu sou o rei dos judeus? Quem foi que falou essas coisas? Tu dizes, Pilatos. Então o que acontece? A esta altura, então, os sacerdotes vão se voltar para ele. O verso 3 vai nos dizer, então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então, há muitas acusações aqui contra o Senhor Jesus Cristo. E aqui a gente vai ter que se valer de outras partes dos evangelhos aqui, porque qual era a acusação destes homens acerca de Cristo, como nós vimos nas últimas exposições? Que Cristo era blasfemo. Ele cometeu blasfêmia, deve ser ele julgado. Ele cometeu um pecado horrendo, deve ser ele julgado. Segundo, então, a lei religiosa, segundo a lei dos escribas, ele deveria ser sentenciado somente por causa disso. Isso seria, então, suficiente. Mas eles sabiam, irmãos, nós não temos poder para matar Cristo. O que a gente vai falar para um governador romano para que Cristo possa ser condenado? A gente vai, então, para a passagem de Lucas, capítulo 23. O que é que eles disseram para Pilatos acerca de Cristo? O texto vai nos dizer assim, a partir do verso 1. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusá-lo, dizendo, encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César, e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Olha só. Opa, se eu falar que ele blasfemou, Pilatos vai dizer assim, o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com tua lei? Não tem nada a ver com tua religião, sacerdote. Então ele sabe que se ele apelasse para a questão de blasfêmia, não ia dar em nada. Logo então, ele vai apelar para questões que estão relacionadas sim ao governo civil. Vai dizer, primeiramente, que este homem estava pervertendo a nação. Veja só, falando sobre Cristo, um homem santo, e dizendo que ele está pervertendo toda a nação deles. Mas não somente isto, uma outra mentira. Eles vão dizer, vedando pagar tributo a César. Foi isso que Cristo fez, irmãos. A gente encontra nas passagens que nós vimos. Dias antes, os homens vão chegar até ele e vão questionar acerca da questão do tributo. Cristo vai dizer, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Eles vão dizer, ele está se voltando contra vocês. Mentira desses homens. E eles ainda vão dizer, afirmando ser ele o Cristo o Rei. Como eu falei anteriormente, um outro tipo de manifestação de alguém que está se amotinando e se voltando contra o reinado dos romanos naquele dia. Como fica a condição, então, de alguém que é um governador e um representante, então, do governo civil e romano naqueles dias? Isso poderia, então, inflamá-lo a ponto dele querer, de fato, abafar e condenar o Senhor Jesus Cristo por isto. A cabeça dele também está em jogo. Ele não pode permitir que algo desta natureza aconteça. Mas esta se trata da acusação dos sacerdotes, dos escribas, dos mestres da lei, dos anciãos, sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Pilatos, ao ouvir, vai de novo, tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes, vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Cristo fica, irmãos, em silêncio. Qual seria, irmãos, a postura comum de alguém que está sendo julgado injustamente? Pilatos, irmãos, já viu muitas vezes esse tipo de coisa acontecer. Pilatos estava acostumado com julgamento e condenação.
Muitos que eram malfeitores ficavam contando mentiras, tentando se sair, e então tentando de alguma forma fugir de serem condenados. E aqueles que eram condenados injustamente eram aqueles que abriam a boca para dizer: não, eu sou inocente, eu não fiz nada, eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém. Esta é a postura comum de qualquer homem no julgamento, que é um julgamento injusto. Mas, meus irmãos, mais uma vez, Cristo manifesta na sua vida real aquilo que sobre ele fora dito no Antigo Testamento, como no texto de Isaías, capítulo 53, verso 7. Ele foi levado como ovelha muda até o matadouro e não falou absolutamente nada. E por que, irmãos, isto? Por que Cristo se sujeita de tal modo assim? Porque ele não levanta e chama 12 legiões de anjos para matar aqueles homens? Porque, meus irmãos, ainda que esteja acontecendo sobre ele todo tipo de injustiça, Cristo, irmãos, ele entende: eu preciso passar por isto. Eu não posso fazer diferente. Ele não é alguém que vai se colocar aqui numa postura contrária à vontade do seu Pai. Ele é alguém que está determinado a cumprir toda a vontade do seu Pai, ainda que a injustiça estivesse acontecendo. Ainda que todo tipo de perversidade estivesse sendo manifesta contra ele, contra o Cristo, o justo, irmãos. Por muito menos nós ficaríamos grandemente aborrecidos. E quando a vida está em jogo? Cristo, irmãos, ele segue em frente. É uma grande manifestação não somente de hombridade, né? De alguém que sabe o que deve ser feito e faz. Ainda que isso custe o que custar, até mesmo a sua vida, ele nos dá um exemplo do que é ser um verdadeiro homem. Mesmo que sofra, ele segue em frente. Mas a sua obediência, irmãos, passiva aqui, é o que deve ser muito marcante para mim e para você. Ele se sujeita voluntariamente àquilo, mesmo não merecendo passar por isto. Ele experimenta tudo isto para que nós pudéssemos então ter vida. E ele experimenta isto porque ele é alguém que não se permite deixar de fazer a vontade do Pai. Como nós, irmãos, deveríamos aprender com Cristo. Não somente como exemplo de hombridade para nós, para fazermos o que deve ser feito, ainda que isso nos custe algo caro para nós. Ainda que seja doloroso para nós. Ainda que seja difícil para nós. Sobretudo nós homens. Nós seguirmos em frente. Sobretudo quando se trata de algo que por Deus é exigido de nós. Uma plena submissão e obediência a Deus em tudo. E isso aqui, meus irmãos, vale para todos nós, homem e mulher. Como nós precisamos, irmãos, de fato nos sujeitar a Cristo e ao seu senhorio. Como nós precisamos, irmãos, nos sujeitar às palavras de Deus e viver segundo elas. Diariamente, irmãos. Mas por muito menos nós deixamos de fazer a vontade do Senhor. Até mesmo quando não há nada em risco. A nossa vida não está em risco. Mas nós então acabamos deixando de fazer a vontade de Deus para então nos sujeitar a outros prazeres neste mundo. E então assim nós revelamos que não temos seguido os passos de Cristo assim como deveríamos seguir. Não temos caminhado como Cristo, como nós proclamamos e dizemos que seremos e faremos.
Toda vez que você diz a alguém, você é o quê? Eu sou um crente, eu sou cristão, eu sou membro da Igreja Presbiteriana Boas Novas, Pará. Você é alguém que está dizendo assim para o mundo, eu sirvo a Cristo, eu sirvo ao Senhor. Mas será que isso, meu irmão, tem de fato se evidenciado em sua vida? Será que realmente o seu discurso ele está em harmonia com o que você tem feito e o modo que você tem vivido? Será que você realmente tem se sacrificado para obedecer a Deus na sua vida, dos menores coisas e detalhes, às questões mais importantes na sua caminhada? Será que sua vida, sua família, os seus negócios, o seu trabalho, tudo está sujeito a Deus e a sua vontade? Ou você é alguém que não tem se sacrificado assim tanto por Cristo? Será que você é alguém que pensa que de fato Cristo e o Deus não é digno assim do seu serviço? Porque, meus irmãos, pode ser isso que pode surgir na nossa cabeça, mas espera aí, eu já faço tanto. Desobedecer aqui, nesta área, neste ponto, não é um problema não. Não, irmãos. Não há uma área sequer, não há um momento sequer que o Senhor nos diz assim, porque você tem me agradado tanto, você pode viver isso tanto assim de desobediência a mim. Há uma exceção para você pecar, faça o que é desagradável a mim, você tem feito muita coisa boa. O Senhor nunca negocia conosco assim. O Senhor nunca se agradará do menor das faltas nossas. Nós não podemos ser como éramos antes. Como lemos em Tito, capítulo 3, desobedientes a Deus, vivendo segundo as nossas paixões e prazeres mundanos, vivendo segundo a malícia deste mundo. Isto é coisa própria daqueles que não conhecem a Deus. Mas se você diz que é servo do Senhor, se você diz que foi vivificado pelo Espírito Santo de Deus, você deve viver, nós devemos viver uma vida verdadeiramente digna do Evangelho. Digna de Cristo. E o Cristo que contempla, irmãos, a nós. Como nós vimos, né? Enquanto estava Pedro lá em falta, enquanto nós pecamos, Cristo é aquele que contempla a nós com compaixão, sim, mas também verdadeiramente triste por causa das nossas faltas de desobediência. Ele deve ser o meu e o teu padrão. Ele foi obediente ao Pai em tudo. Ele precisa, então, se calar, cumprindo assim a Escritura. Cristo foi entregue, meus irmãos, a Pilatos por estes homens. Homens que realmente odiavam a Cristo, mas não havia somente, irmãos, ódio a Cristo. Segundo outras passagens paralelas do Evangelho de Marcos, havia inveja no coração desses homens. O texto vai nos dizer que ele foi entregue por inveja. Eles viam como Cristo era recebido pelas multidões, eles contemplavam os atos de Cristo, eles contemplavam o ministério de Cristo, e aquilo ali tomou conta do coração desses homens, a ponto deles não somente se inflamarem com tais coisas e desejarem a morte de Cristo, mas eles também foram conduzidos a alimentar no coração do povo uma indignação e revolta contra Cristo. Porque, meus irmãos, há muita gente participando aqui da condenação de Cristo. Não é somente o Sinédrio. Não é somente Pilatos. É o povo. Cristo é julgado pelo povo. E eles são importantes aqui na condenação de Cristo. O verso 6 vai nos dizer o seguinte. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem.
Então, o que geralmente se entende aqui é que, em se tratando da festa da Páscoa, eles criaram um costume, uma espécie de tradição, em que alguém era liberto neste dia, um preso, qualquer pessoa que fosse escolhida. E alguns vão entender que isso é baseado provavelmente na questão da Páscoa, em que aqueles que eram escravos ou prisioneiros eram libertos, foram libertos, né? Isso é a questão da Páscoa no passado. Baseados então nesta ideia, eles criaram então a tradição na festa em que alguém era liberto da escravidão. E aqueles então que o povo escolhesse seria liberto. E aqui, meus irmãos, é interessante o que vai acontecer, né? Porque Pilatos ele vai se recordar disto com o propósito de alguma forma, se livrar do julgamento de Cristo. Porque o que nós percebemos, ele vai o tempo inteiro tentar se sair aqui, é que ele percebe e vê que Cristo não é culpado de absolutamente nada. Ele vai pensar então, peraí, como é que eu faço isso? Se eu tentar me sair, isso não está sob minha jurisdição não, viu? Eu tenho que mandar para Herodes. A gente vai ver que ele vai se envolver com Herodes, vai querer colocar Herodes nisso aqui também. Para que Herodes possa julgar, então, o caso de Cristo. Mas ele também vai pensar o seguinte, peraí, esse povo deve ser simpático a Cristo. Estes homens devem, de fato, estar apegados a Cristo. Se eu apresentar diante deles duas pessoas, Cristo e mais um homem, provavelmente eles vão escolher a Cristo. Provavelmente, irmãos, Pilatos pensou nisto. E então, se eu apresentar um homem perverso, Cristo será liberto e eu serei poupado de ter e decidir condenar este homem. O que é que acontece? Verso 7 nos dirá: havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Então, verso 8, vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume, né? Justamente essa tradição que era feita naqueles dias. Então, este homem que chega é um homem chamado Barrabás. Quem era ele? Ladrão, salteador, né? E homicida. Ele matou alguém. E o que dizem alguns é que ele era provavelmente um daqueles dos grupos dos zelotes, homens que se voltavam contra o governo romano. Eles se voltavam, de fato, numa luta física para sair de sob a opressão romana naqueles dias. Então ele era alguém que estava envolvido com isto e ele chegou a matar alguém. Ele é preso. Ele estava para ser condenado. Alguém vai dizer até o seguinte: uma daquelas cruzes em que Cristo estava pendurado, provavelmente era a cruz que deveria ser para Barrabás e não para ele. Não sabemos. Mas o fato é que Cristo é crucificado e Barrabás não é crucificado. Mas o que nós encontramos aqui é este homem, Barrabás. E a tradução do nome dele seria filho do pai. Filho do pai. Bar-Aba, pai. Barrabás, filho do pai. Está aqui diante de Pilatos o filho do pai e o filho do pai supremo de Deus, Cristo, diante de um homem para julgar o filho do pai e o filho do pai celestial, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. O que acontece neste contexto? Aquela multidão deseja, então, que o que de costume aconteça. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Ele pergunta justamente sobre Cristo, pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Então eles pedem Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? E então eles dizem: eles, porém, clamavam: crucifica-o. Pilatos insiste. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes
Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Notem então, Pilatos tenta se livrar, Pilatos não quer que Cristo seja morto, Pilatos sabe que ele não é culpado, mas então a multidão insiste. Em outras passagens de outros textos paralelos vão dizer que estes homens ameaçaram que se ele não condenasse a Cristo, que se voltava contra o Império Romano, ele estaria se voltando contra o próprio Império. Ele teme aquilo, Pilatos. Opa, e agora? Que situação difícil. Ele olha para a multidão, ele teme a multidão. Ele teme aqueles. E ele então, para satisfazer o desejo dos homens, ele é negligente no seu dever. Porque ele poderia, irmãos, livrar Cristo da morte. Mas ele não faz. Ele se omite. Ele foge à sua responsabilidade. Ele não faz o que deve ser feito. Contemplamos isso com muita frequência em nossos dias, não é? Quando aqueles que devem punir o mal não punem o mal, aqueles que devem promover o bem não promovem o bem. Nesses últimos dias de eleição, julgamento de condenados ou não condenados e coisas desta natureza, nós contemplamos esse tipo de ação dos homens. Para então agradar as pessoas e fazer valer também a sua própria vontade, os homens se furtam ou fogem da sua responsabilidade e então fazem coisas as mais perversas. Quantos nós vimos sendo condenados, sendo pessoas sem culpa? E quantos foram libertos, sendo eles culpados de tantas coisas erradas que fizeram? Quantos hoje ainda sofrem por causa de homens que, ao invés de se colocarem como um exemplo e um padrão no julgamento com justiça, se omitem? E muitos certamente também por temores, outros temores vários. Muitas vezes nós também tememos e deixamos de ser justos no nosso julgamento. Nos nossos filhos, com a nossa causa, com a nossa família, com os nossos irmãos em Cristo. E ao invés de julgarmos com justiça, retamente, ao invés de fazermos algo que agrada a Deus, nós muitas vezes, para satisfazer os desejos dos homens, fazemos exatamente o contrário. Em coisas pequenas ou em coisas grandes, irmãos. Não podemos pensar que somente aqueles que estão no STF, coisas maiores, são aqueles que fazem coisas erradas e que julgam de um modo injusto. Nós fazemos isto frequentemente. Muitas vezes fazemos aqui ou no nosso próprio coração, condenando injustamente, agindo injustamente. E assim pecamos contra o nosso Senhor. Pecado tão ruim e tão desagradável a Deus quanto o pecado cometido pelos juízes no STF. Não somos assim tão melhores do que eles nisso, nem tão melhores que o próprio Pilatos aqui a esta altura. Ele não queria desagradar o povo, ele temia pela sua própria reputação. Estava mais preocupado também com ele do que com a verdade. E é assim que nós fazemos também. Muitas vezes. Muito preocupados conosco mesmo, ao invés do estabelecimento da verdade. E faremos de tudo, até mesmo maltratar alguém, deixar alguém ser punido injustamente, para que a nossa cabeça não seja arrancada. Isso é terrível, né? Isso é muito ruim. É assim, meus irmãos, que muitas vezes nós caminhamos, e foi exatamente isto que Pilatos fez com Cristo àquela altura. Então, o que acontece com Cristo? Ele é julgado pela multidão. O texto vai nos dizer que a multidão foi provocada, que a multidão foi incitada
pelos mestres. E alguém poderia olhar para isso e pensar assim, pastor, mas eles estão falando aqui, crucifica-o, que ele seja morto, mas fizeram isso só porque foram provocados a fazer isto. E muitos podem pensar assim, como que pensando, eles não têm culpa neste processo. Porque às vezes a gente pensa assim, né? Mas ele só fez isso porque fulano provocou ele. A culpa é de fulano que provocou, não da pessoa que praticou. Mas a realidade, irmãos, é que eles são culpados deste pecado. Eles são responsáveis pelos seus atos. E revelaram aqui um coração tão maligno e perverso quanto o coração dos escribas, anciãos, mestres da lei daqueles dias. Nós não podemos, então, deixá-los de lado como se eles não fossem culpados disto. E nós também não podemos, da mesma forma, pensar assim acerca das nossas vidas. Se você cometeu algum pecado contra Deus, porque de alguma forma você foi provocado por alguém, não coloque a culpa na pessoa. Quem cometeu o pecado foi você. Você é culpado do seu pecado. Você, criança, não pode dizer assim, eu fiz isso de errado, mas foi porque meu coleguinha disse a mim que era para eu fazer isso, porque meu irmão disse para mim, papai, para eu fazer isso, mas você fez e você fez errado. Você não deveria fazer isso. Você é culpado quando faz isso. Nós somos culpados e somos responsáveis pelos nossos próprios atos. São muitos por aí que tentam tirar de nós a responsabilidade. Muitos envolvidos com a psicologia estão grandemente engajados nisto. Um jovem que comete todo tipo de atrocidade na vida dele mais tarde, e então ele faz coisa errada, coisa feia, coisa muito feia. Vai para um psicólogo, o psicólogo diz assim, mas como foi sua vida? Meu pai, ele fez isso comigo, meu pai deixou de cuidar de mim, meu pai me batia demais, minha mãe me abandonou, por essa razão eu faço isso. Pode isso ter sido coisas que foram combustível para isso. Mas eu não posso tirar dele a responsabilidade de tratar os seus atos. Ele é que tem pecado contra o Senhor. Ele precisa ser tratado. Não é colocando a culpa nos outros. E você também não pode colocar a culpa em ninguém. Você deve assumir os seus atos pecaminosos. É você quem tem transgredido a lei de Deus. É você, então, que deve, reconhecendo a sua culpa diante de Deus, arrepender-se dos seus pecados e se reconciliar com Ele. Nunca mais coloque a culpa em ninguém por causa dos seus atos, ainda que você tenha sido provocado por quem quer que seja. Você escolheu fazer. Você escolheu fazer o que é contrário. Estes homens, este povo, estas mulheres, todos aqui reunidos são culpados da morte de Cristo. Eles gritaram, irmãos, várias e várias vezes aqui, crucifica-o, crucifica-o. Mateus vai dizer que eles vão dizer assim. Pilatos vai lavar as mãos diante deles, vai dizer assim, eu não tenho culpa alguma nisso. Eles vão dizer, caiam sobre nós e nossos filhos o sangue de Cristo. Rapaz, é uma das cenas e palavras mais aterrorizantes que você pode encontrar na Escritura daquele povo que antes, 5 dias antes, estava dizendo assim, Hosana, Hosana, Cristo entrando em Jerusalém, eles louvando a Deus, louvando porque Cristo ali estava entrando na sua grande entrada triunfal. As mesmas pessoas que gritavam Hosana lá, eram os mesmos que estavam gritando aqui, 5 dias depois, crucifica-o, 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 que caia sobre nós e nossos filhos o sangue de Cristo. É como se eles olhassem assim e dissessem, ele é culpado,
vai cair nada sobre nós. Ele merece ser crucificado. Ele merece ser condenado. E, meus irmãos, o que estas pessoas pediram àquela altura aconteceu. 70 depois de Cristo, os romanos destruíram Jerusalém. Milhares de pessoas foram mortas lá. Velhos, adultos, crianças. O que eles pediram aconteceu. O juízo de Deus caiu sobre a carne deles, por causa da malignidade do coração dos homens que não se renderam a Cristo, mas se voltaram contra o ungido do Senhor. Que coisa, meus irmãos, terrível. A ação destes homens àquela altura contra o Filho de Deus. Mas é impressionante, irmãos, nós vermos isto e nós entendemos. Eles fizeram mal. Eles mataram a Cristo. Eles crucificaram a Cristo. Eles mentiram sobre Cristo. Pediram que Cristo fosse condenado e um ladrão fosse liberto. Mas isso aqui aconteceu, irmãos, porque Deus queria que acontecesse. Nós podemos dizer assim, foi Deus quem condenou o seu filho à morte. Foi Deus que levou o seu filho a ser julgado injustamente. Foi Deus que conduziu o seu filho até a cruz. Não poderia ser diferente. Não poderia, meu irmão, nós não poderíamos a esta altura aqui dizer assim, não, que seja diferente, que ele não seja crucificado. Porque, meus irmãos, quando ele vem dizendo, há tempo nas pregações em Marcos, há tempo Cristo vem dizendo, é necessário que eu seja entregue aos malfeitores, é necessário que eu padeça na cruz, é necessário que eu morra, é necessário, mas eu ressuscitarei ao terceiro dia. Era necessário que isso acontecesse. Esses homens teriam que dizer o que disseram. Esses homens teriam que fazer o que fizeram. Mas eles são responsáveis pelos seus atos. Eles são responsáveis por tudo aquilo que eles fizeram com Cristo. Mas foi a vontade de Deus cumprida para o nosso bem. Para a salvação, talvez, irmãos, até de muitos que disseram ali, àquela altura, crucifica-o, crucifica-o. Muitos que talvez tenham contemplado aquilo, talvez tenham se rendido a Cristo, como aquele centurião que está ferindo a Cristo na cruz. E ele vai dizer, verdadeiramente, ele era Filho de Deus. Era necessário que isso acontecesse e, como alguns vão dizer, o que acontece aqui com Barrabás e Cristo é uma grande revelação do que seria o Evangelho. Como assim? Você certamente não vai admitir nunca que um homem justo seja condenado no lugar de injustos. Mas quem era você antes de conhecer a Cristo? Quem éramos nós antes de conhecermos a Cristo? Pessoas más, inimigos de Cristo, perversos, que só fazíamos o que é desagradável a Ele, estávamos no estado totalmente contrário, éramos escravos, estávamos aprisionados a Satanás, à carne, ao mundo, à vontade e aos prazeres da carne neste mundo, éramos como Barrabás, irmãos. Mas Cristo, Ele teve e foi sentenciado à morte no nosso lugar. O justo pelos injustos, como Judas. Poderíamos então dizer assim, não somos tão diferentes de Judas aqui, porque eu e você merecíamos a cruz.
mas ele foi elevado àquela cruz no seu lugar. Isso é justificação. É o contrário de condenação. Enquanto Cristo foi condenado para sofrer, nós fomos absolvidos e recebidos por Deus o Pai como seus filhos. Não experimentamos sentença alguma. Não experimentaremos condenação alguma. Sobre nós já não há mais condenação, vai dizer Paulo em Romanos capítulo 8, verso 1. Não há nada hoje que nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, embaixo da terra, na terra, nos céus, acima dos céus, absolutamente nada. Por quê? Porque o justo morreu pelos injustos. Cristo, para a salvação do homem, para a salvação de vocês, pecadores, para salvar vocês que não conhecem a Cristo. E é este Cristo, criança, jovem, adolescente, é a este Cristo, homem, que você deve se render. Se despindo de toda a autojustiça que você possui, se despindo da sua suposta retidão, se despindo de ser uma pessoa bacana, um filho legal, um menino obediente, isto não vai levar você aos céus. É somente se você olhar para Cristo e crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não há outro meio. Não há outro caminho. Nós lemos hoje, João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outra alternativa, não. Arrependa-se dos seus pecados e renda-se ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, Ele foi entregue nas mãos de malfeitores, nas mãos de homens perversos, para morrer, Senhor, em nosso lugar. Ele foi conduzido, ó Senhor, até a cruz, sendo açoitado, esbofeteado, esmurrado, tantas coisas terríveis Cristo teve de passar para nos salvar. Ó Deus, pedimos a Ti, Senhor, primeiramente perdão mais uma vez por não sermos servos Teus tão obedientes e por não vivermos tantas vezes, Pai, de um modo digno do Teu Evangelho. Tem misericórdia de nós, Senhor. E, Senhor, nos ajuda a vivermos para Ti. Nós também Te damos graças por Cristo, porque Ele morreu no lugar de pecadores indignos como nós, sendo condenado em nosso lugar. Quando nós merecíamos ser condenados, Ele foi condenado, o justo morrendo pelos injustos, aquele que não conheceu o pecado, sendo entregue pelo Senhor, para que nós pudéssemos ser justiça do Senhor, para que nós pudéssemos ser salvos. Ó Deus, Te louvamos por Cristo, Te louvamos por Tua misericórdia, Te louvamos por Tua graça. Ó Deus, também, ó Pai, através da Tua palavra, opera, Senhor, no coração daqueles que não conhecem a Ti. Salva, Senhor. Ó Deus, faz a Tua obra, Pai. Que através da Tua palavra, o Teu Santo Espírito possa vivificar o coração, inclusive dos pequeninos em nosso meio. Que eles possam se render a Ti e confessar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das suas vidas.
Ó Deus, faze isto, Pai, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.